Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Estação IFB, um podcast sobre educação, cultura e atualidades. Eu me chamo Duda Almeida, sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos, estou usando um óculos de armação preta, estou com a camisa preta polo com símbolo do IFB. Hoje vamos falar sobre hospitalidade hoteleira. Brasília é uma das principais cidades do Brasil a receber eventos nacionais e internacionais. A sua rede hoteleira é quase de 200 hotéis, segundo o IBGE. E para nos aprofundarmos no assunto, trouxemos hoje a professora Jamile e a aluna Maria Clara. A professora Jamile, ela é do campo Riacho Fundo e ela é coordenadora do curso superior de Tecnologia em Hotelaria. Sejam muito bem-vindas. Vocês poderiam se autodescreverem? Oi, Duda. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Para a gente é uma alegria estar aqui para falar um pouquinho sobre hospitalidade. Eu sou a professora Jamile Brandão, estou como coordenadora do curso superior de Tecnologia em Hotelaria e também atuo como professora no mesmo curso. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos loiros, tenho 1,60 m de altura, tenho um sinal na bochecha, estou vestindo uma blusa preta e um blazer amarelo. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre o tema, tirar algumas dúvidas, esclarecer a temática que precisa ainda, né, ser bastante abordada para que as organizações, as pessoas tomem conhecimento da sua importância. Sim. Olá, eu me chamo Maria Clara, eu era aluna do ensino médio integrado à hospedagem e agora eu sou estudante do superior em hotelaria. Já atuo na área graças ao ensino médio e resolvi seguir com carreira na área. Minha autodescrição é: eu sou loira, branca, estou vestindo uma blusa bege, uso óculos e meus olhos são castanhos. Para começarmos, professora Jamile, como você define a hospitalidade? Duda, ainda existe muita confusão no conceito sobre hospitalidade, né? Muitas vezes a gente acha que o termo é sinônimo de hotelaria, né? É uma temática que só se aplica ao contexto do turismo e da hotelaria, e não é por aí. Hospitalidade está associada ao bem receber, a esse acolhimento, a esse encontro entre duas pessoas, né? Quem recebe, quem é recebido, e que nesse encontro a gente tem um acolhimento, a gente tem uma relação de conforto, uma relação de bem receber, de bem acolher. Então, se a gente for realmente tentar entender o radical, né, a etimologia da palavra, né, nada tem a ver com hospital, né, porque possa ser que as pessoas, né, façam essa associação, mas ela está associada, na verdade, a esse acolhimento, a essa recepção, e acontece por meio de algumas dimensões, né? Se a gente for pensar, a hospitalidade começa mesmo na nossa casa, né, no âmbito residencial. Então, a gente tem um momento que a gente recebe as pessoas, então tem a dimensão da recepção. Depois tem a acomodação, que aí sim é uma prática muito comum e reforçada na hotelaria, né, que é esse acomodar, esse acolher, que está associada ao UH, a unidade habitacional, o quarto do hotel. Mas também tem as outras dimensões do alimentar, do entreter e até mesmo da despedida, né, o momento que a gente faz ali o até logo para aquela pessoa que a gente recebeu. Então, é por meio dessas dimensões que a gente pratica a hospitalidade. E aí, como eu estava te falando, por mais que seja comumente associada às organizações hoteleiras e até mesmo à prática do turismo, a hospitalidade deve estar presente em todo e qualquer tipo de organização. Então, se a gente for pensar num salão de beleza, numa oficina de carro, num supermercado, é interessante que se tenha a prática da hospitalidade, porque isso gera justamente fidelização de um cliente. O cliente que é bem recebido, seja qual for a organização, ele vai ter o interesse de voltar, porque ele foi bem recebido, né? Até essa questão da alimentação, é comum a gente ver um biscoitinho, um cafezinho, né, nos espaços. Sim.
Então, isso é uma forma da gente estar praticando a hospitalidade para que aquela pessoa se sinta bem recebida, acolhida e tenha o interesse, inclusive, de retornar. Então, a hospitalidade está associada a essa prática dessas dimensões, né? Para quem quiser entender um pouco mais sobre o construto, entender um pouco mais sobre a temática, a gente tem um autor, né? Um pesquisador brasileiro, o Luiz Camargo, que é um estudioso sobre o tema. Então, assim, tem muitas publicações que a gente consegue achar facilmente, até dando um Google, né? E consegue entender um pouco mais sobre o tema. Apenas acrescentando o que você falou, Jamile, é uma coisa que a gente brinca muito desde o início do curso, é que a gente tem que praticar hospitalidade em tudo, dentro da nossa casa, com nossos parentes, com nossos amigos. Então, assim, para você entrar no mundo hoteleiro, é uma coisa que já tem que estar no seu dia a dia. Você precisa ser hospitaleiro com tudo e todos, sem olhar, sem fazer Distinção, né? Exatamente. Sim. Maria, você já atua na área, né? Você acha que faz diferença ter a formação profissional e a tecnológica? Sim, com certeza. Assim, para mim foi um facilitador. É um diferencial enorme no nosso currículo, além de você aprender muito sobre um pouco de cada. No curso, a gente abrange temáticas como marketing, sobre turismo, a sustentabilidade. Tudo isso você trabalha diariamente em um hotel e facilita muito para você entender algumas operações, alguns protocolos necessários no nosso dia a dia. Tanto como profissional e até mesmo, às vezes, em outra situação, em outro tipo de organização. Sim. Bom, tem pessoas que acabam que têm um emprego, mas escolhem a hospedagem como um emprego extra. Qual seria o motivador para isso? Acho que acho que é justamente o fato da gente estudar um pouquinho de tudo e a gente entender melhor. A hotelaria, por exemplo, uma das matérias que a Jamile dá é marketing e a gente consegue aplicar em todas as áreas possíveis. A administração tem todos os tipos de empreendimento, qualquer fonte de renda você precisa de uma administração. A sustentabilidade você consegue aplicar em outras áreas também. Exatamente. E o curso de hotelaria, né, o curso superior de hotelaria que a gente tem no IFB Campus Riacho Fundo, na verdade é um curso de gestão hoteleira. Então os meninos eles têm acesso a diversas áreas da administração, como a Maria bem colocou, né, a questão da gestão da qualidade, do marketing, gestão de pessoas, né, além, obviamente, da parte toda técnica, né, da hotelaria, que aí entra a governança, alimentos e bebidas, reservas e recepção. Então toda essa parte da operação. Então, assim, fica muito fácil para os meninos se movimentarem em diversas áreas, né? Seja atuando em uma organização hoteleira, um empreendimento hoteleiro, como uma pousada, um hotel, um resort, enfim, ou mesmo em outras áreas onde a hospitalidade se aplica, né? Porque eles vão ter toda essa base em relação ao bem receber, ao acolhimento, que se aplica a qualquer organização. Então, fica muito tranquilo para eles se movimentarem aí nos diversos tipos de organizações, né, para estar atuando de forma hospitaleira e assim agregando valor para aquele serviço, né, independente do segmento de atuação. É um mercado muito abrangente. Você tem muitas opções, muitas vertentes para seguir. Atuar com hospitalidade, sem dúvidas, vai agregar valor, né? Então, a hospitalidade, a prática da hospitalidade tem muita relação com gestão da qualidade. Porque se a gente for parar para pensar, um serviço, né, um atendimento que não é hospitaleiro, que não é caloroso, que não tem gentileza, que não tem essa atenção na escuta, no olhar, no sorriso, né? Se a gente não tem essa prática, a gente vai estar sim prestando um serviço ali aquém, né? Um serviço que não tem tanta qualidade assim, né? Onde não se tem uma atenção para o cliente, onde não se tem uma qualidade mesmo no serviço. Então, isso compromete. Já o contrário, né, é bem verdadeiro. Se a gente tem ali um profissional atuando com hospitalidade, ou seja, sendo hospitaleiro, entendendo as dores do cliente, entendendo onde que ele pode estar agindo, né, onde ele pode estar solucionando os problemas, ele
ele vai estar entregando um serviço com uma qualidade superior. E isso, sem dúvidas, agrega valor para a organização, né? E fideliza cliente, e aumenta a lucratividade, e aí a gente vai, né? É um efeito dominó. Todo mundo vai sair ganhando, o cliente vai sair feliz pelo serviço que ele recebeu, né? O profissional também vai estar atuando de forma mais realizada, porque se ele está sendo hospitaleiro, ele está sendo feliz no seu ambiente de trabalho, né? A hospitalidade, ela tem uma ligação ali, uma relação muito tênue com felicidade. Não tem como você ser hospitaleiro se você não estiver bem, se você não estiver feliz no seu ambiente de trabalho. Até porque, por mais que a organização exija que você atue de forma hospitaleira, se você não estiver bem, se você não estiver satisfeito com o seu ambiente de trabalho, se você não estiver feliz, você não vai conseguir disfarçar muito bem essa hospitalidade, por mais que você force, ela não vai ser genuína e ela vai ser nítida, né? O cliente vai perceber que aquilo foi forçado, que aquilo não foi natural. Então, assim, é uma relação que todo mundo tem que sair ganhando, né? O profissional tem que estar feliz por atuar de forma hospitaleira, a organização, sem dúvidas, vai ter um retorno aí muito positivo, e o cliente nem se fala, né? Porque quem é que não gosta de ser bem recebido, de ser bem tratado, né? Seja qual for o segmento, e aqui, mais uma vez, eu reforço, não é nem só voltado para a hotelaria, seja onde for, né? Se a gente vai, como eu falei, num salão de beleza, no supermercado, numa oficina de um carro, enfim, qualquer tipo de uma instituição de ensino, né? Vamos pensar aqui no IFB e até fazer uma reflexão, né, sobre o quanto o Instituto Federal de Brasília ele vem sendo ou não, e aí vamos deixar, né, a reflexão, sendo hospitaleiro, acolhendo bem seus profissionais, seus estudantes, né, até que ponto ele proporciona um ambiente de conforto, de acolhimento, de bem receber. Então, qualquer tipo de organização, a gente consegue fazer essa análise, se tem ou não tem hospitalidade ali. Faço as palavras da Jamília minha, porque ela conseguiu abordar exatamente o que eu ia falar, mas a hospitalidade, por ela já estar no nosso dia a dia, num restaurante, num salão de beleza, ela faz a diferença no momento da experiência do hóspede. Ele vai se lembrar de você, tanto que quando a gente vai em algum restaurante ou um salão de beleza, ou até mesmo na escola, na faculdade, e algum professor é hospitaleiro com você, é atencioso com os alunos e etc., ele vai ficar marcado na sua vida. E acontece a mesma coisa em qualquer outro tipo de organização. Aquele gerente que fez de tudo para te ensinar algo, aquele hóspede que te elogiou, ou se não, aquele garçom que foi buscar falou para você uma descrição do cardápio que não teria um sal ou alguma coisa assim, que seria de sua preferência, isso vai ficar marcado para você. Você provavelmente vai voltar naquele estabelecimento apenas por esse detalhe, por essa hospitalidade pequena que ele teve contigo em algum momento. Sim. Jamile, como você é professora na área, qual é o fator mais importante no meio de tudo isso? O fator mais importante para a gente praticar a hospitalidade, Sim. você se refere? Então, primeira coisa é a gente realmente escolher. Se a gente escolhe trabalhar com pessoas, a gente realmente refletir sobre a importância da gente estar bem nesse local de trabalho, ou seja, gostar de gente, né? Estar ali predisposto realmente a solucionar os problemas daquelas pessoas que vão buscar o nosso serviço. A gente precisa realmente ter muito amor ao próximo. Né? A hospitalidade, se a gente for na origem, sabe? Se a gente for pegar os primeiros registros sobre hospitalidade da Grécia Antiga, enfim, a gente vai ver essa questão da dádiva mesmo, da gente fazer pelo outro. Né? A gente vai encontrar a palavra hospitalidade muitas vezes, inclusive na Bíblia Sagrada. Né? Então, a gente vê que tem muita relação com esse amor ao próximo, a essa servidão. Então, quem trabalha, por exemplo, na hotelaria, a Maria Clara pode, né, inclusive, ratificar aqui para a gente. É realmente colocar o outro, muitas vezes, antes mesmo das nossas necessidades. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, o hoteleiro, um hotel não fecha, né? O hotel é aberto 24 horas, 365 dias no ano, então, assim, ele realmente não fecha. Então, virada de ano, né? Réveillon,
Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, vai estar aberto e muitas vezes bombando, né? Muitas vezes com muitos hóspedes ali. E muitas vezes o profissional pode parar e pensar assim, eu não queria estar aqui, eu queria estar com meu namorado, minha namorada, queria estar com meu pai, minha mãe, né? Queria estar nesse momento do Réveillon com minha família. E ali ele não pode ter esse tipo de pensamento, né? Ele tem que estar feliz de estar onde está, servindo pessoas, gerando ali experiências encantadoras, porque a hospitalidade está muito associada a encantamento, né? Então, se a gente está ali, mas não está feliz, a gente precisa realmente refazer a rota, repensar outra forma de atuar, porque existem outras formas da gente atuar com hospitalidade que não seja com essa dedicação tão, né, tão exclusiva. Mas eu acho que o principal fator é isso, é gostar de fazer aquilo ali, gostar de estar ali, gostar de estar naquele ambiente, gostar daquela dinamicidade, gostar de estar servindo as pessoas, a alegria do outro ser sua alegria, porque isso é que vai te dar realização. Né? Obviamente, na hotelaria tem espaço para você atuar em horário comercial, por exemplo. Né? Então, se não é tua pegada, né? Se não é tua praia, realmente essa coisa mais dinâmica, essa entrega, tem outras possibilidades. Mas se a gente está falando em hospitalidade, a gente precisa estar feliz onde a gente está, fazendo o que a gente faz. Então, o grande diferencial da organização que tem realmente profissionais hospitaleiros, né? Que vão estar ali de corpo e alma, proativos, engajados, está nisso, está no gostar de fazer o que se faz. E vou acrescentar que até mesmo na área comercial você precisa gostar de gente, porque você vai lidar com gestores, vai lidar com colaboradores, e você precisa saber se comunicar de uma forma que vão te entender, sabe? E foi o que a Jamile falou. A gente tem que gostar do que a gente faz diariamente, porque não para. Vai ter dias estressantes, e nenhum dia é igual ao outro. Queria deixar isso claro, na hotelaria nenhum dia é igual ao outro. Todo dia tem uma coisa diferente, um hóspede de personalidade totalmente diferente do que era de ontem. E tem essa rotatividade muito grande. Você conhece muitas pessoas em uma semana. Mas eu acho que isso é uma das partes mais legais. Você conhece muitas culturas, você conhece muitas pessoas e lidar com pessoas é muito legal também. Muita gente vê como um negativo, né? Não consegue, eu acho que é mais difícil. Mas depois de um tempo, eu pelo menos gostei muito. Depois de um tempo eu entendi. Eu achava que eu não gostaria de lidar com as pessoas, porque, né? Lidar com uma pessoa diferente de você é difícil, mas você começa a se encantar. Justamente por não ter um dia igual ao outro. É bem isso, você tem que gostar do que você faz diariamente. Já puxando isso, vocês tiveram uma memória marcante que mudou a percepção de vocês no meio da hotelaria? Como profissional ou como hóspede? Profissional. Como profissional, eu acho que foi quando eu era recepcionista. E teve um dia, assim, que tava tranquilo, tava calmo. E a recepção teve o seu momento de pico, né? Que tava bem movimentado, corrido. E aí parou do nada. E aí chegou um hóspede, você sabe onde tem alguma coisa aqui perto? Era perguntando se tinha alguma vendinha perto. Eu dei as instruções, né? Porque o local era muito específico, era muito difícil de acesso. Eu expliquei qual era o mais perto e mais ou menos qual era o valor, mesmo não sendo do empreendimento, não tinha nada a ver com o hotel que eu trabalhava. E aí ele foi para essa vendinha. Quando ele voltou com uma Coca-Cola. Aí eu, não precisa, obrigada. Ele, não, mas você foi tão gentil, você não precisava ter me dado essa informação. Se brincar, você nem podia, porque não é relacionado à empresa, mas você foi tão gentil que eu quis trazer para você. Eu, muito obrigada, a gente nega sempre, mas naquele dia ele insistiu tanto que eu falei, não, muito obrigada, então. Eu acho que foi ali que eu percebi que mesmo com as dificuldades, porque eu tinha acabado de passar por um grande grupo, ainda assim valia a pena no final. Algumas pessoas reconheceriam, aquele hóspede reconheceu uma coisa tão boba que foi para mim, só dar uma instrução, para ele fez total diferença na viagem dele. Excelente. E ouvindo a Duda falar, vou fazer agora o inverso, né? Falar justamente dessa memória que eu tenho, mas do profissional para com o cliente. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa da tese do doutorado, né? Meu doutorado foi em administração, mas eu estudei justamente a prática da gestão hoteleira a partir dessa lente da hospitalidade.
E aí eu estava acompanhando, sombreando alguns gerentes aqui de hotéis de Brasília. E aí eu pude, né, vivenciar ali ao vivo uma situação memorável mesmo. E assim, da prática genuína da hospitalidade, onde a gerente de alimentos e bebidas passou pela recepção por acaso, né, e tinha uma senhora fazendo check-in, ou seja, entrada, né, no hotel, na recepção. E aí ela estava falando de forma, né, ofegante, respirando com dificuldade, enfim, passando as informações no balcão de recepção para fazer o check-in. E nitidamente gripada, resfriada, né? E aí a gerente de alimentos e bebidas foi até a cozinha e pediu para fazer um chá de vó, né? Um chazinho de vó para entregar na UH, na unidade habitacional, no quarto, né? Que essa senhora estava ali hospedada. Então, assim, como eu estava sombreando, né? Era a técnica que eu estava utilizando na minha pesquisa, era sombreamento, shadowing. E aí eu pude acompanhar toda a situação, né? Fui com a gerente de alimentos e bebidas, vi ela dando o comando lá na cozinha, pedindo para fazer um chazinho. Ela fez um bilhete à mão, né, um cartãozinho onde ela colocou: esse aqui é um chazinho de vó, você vê que você chegou no hotel resfriada, espero que melhore para que sua experiência aqui em Brasília, né, seja muito boa. E ela colocou, inclusive, os ingredientes que ela usou para fazer o chazinho, porque vai que a pessoa tem alguma alergia, né, tem alguma restrição. Então, ela colocou assim embaixo os ingredientes do chazinho e falando: não é o chazinho da sua avó, né, mas espero que você receba como se fosse, né, e que seja realmente regenerativo, que ele te cure, para que você tenha uma hospedagem muito boa aqui e vivencie experiências muito boas em Brasília. Então, observe, né, nenhum livro vai te dizer que hospitalidade é você fazer um chazinho de vó, né? Mas a prática genuína vai nos mostrar que a hospitalidade está em detalhes, né? Às vezes é isso, você está recebendo um hóspede que está vindo comemorar aniversário, então deixa um bolinho ali, pode ser um cupcake, né? Um bolinho pequenininho, um cartãozinho, dando as boas-vindas, os parabéns. Então, são esses detalhes que tornam a experiência de fato memorável. E isso está totalmente associado à hospitalidade, né? Porque fazer o que precisa ser feito, ter água quente no chuveiro da UH é obrigação do hotel, né? Ter uma cama confortável é obrigação de um hotel. Então, assim, entregar o que o cliente já espera, uma cama confortável, um quarto limpo, uma ducha quentinha, enfim, isso já é esperado. Mas o que vai gerar encantamento e o que realmente evidencia que aquela organização é hospitaleira são esses detalhes. Então, assim, esse chazinho de vó, ele virou, inclusive, um HQ, uma história em quadrinhos que eu trabalho em sala de aula, né, Maria? Sim. E que sempre que eu vou falar de hospitalidade, eu menciono esse chazinho de vó, porque, para mim, assim, é uma excelente ilustração de uma prática genuína da hospitalidade, sem segundas intenções, né? É a dádiva, é o dar sem receber algo em troca. Você não planeja receber nada, mas você está ali se doando para um motivo. E por mais que venha, viu? O retorno vem, porque essa senhora fez uma foto, postou no Instagram, marcou o hotel, e isso gera, né, um impacto extremamente positivo para a organização, né? A percepção dela em relação à qualidade daquele serviço, a divulgação, o marketing que ela está fazendo de forma totalmente gratuita para aquele empreendimento, isso tem um impacto ali muito relevante para a organização, né? Então, assim, sem dúvidas, é uma pessoa que vai indicar o hotel para outras pessoas, que vai voltar para esse empreendimento depois, né? Então, tem sim um retorno, por mais que a princípio você não faça com essa intenção, né? Mas vai vir sim um retorno. Até mesmo para você, pelo menos eu, quando faço algo assim, e eu vejo que a pessoa gostou, eu fico de coração quentinho. Eu fico, que bom que gostou. É importante até. Sim, muito feliz, né? Tipo, na gestão de hotelaria, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam trabalhando nessa área? Na gestão hoteleira, acho que chega a ser um pouco de liderança. A liderança, ela tem que ter um feeling. Você tem que saber como lidar em tais situações, porque, como eu falei, né, não há uma rotina. Cada dia é um dia e acontece de tudo dentro de um hotel. Acontece de tudo, são pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os estados do Brasil. E, assim, são culturas diferentes e você tem que conseguir
entregar o mesmo serviço para todos de forma igual, deixar todos satisfeitos e sempre tentar entender, tanto quando acontece alguma desavença, tanto tentar entender o colaborador, quanto tentar entender também o hóspede. Você tem que estar sempre no equilíbrio de tudo, você não pode exagerar em nada e manter o serviço igual, conseguir ele fazer com que a equipe esteja feliz trabalhando, porque, como a Jamile falou, a hospitalidade você tem que estar bem para você conseguir entregá-la. Você tem que estar feliz para conseguir fazer o outro feliz também. Então, sim, são vários desafios que eu poderia dizer assim, mas esse é o principal, você conseguir estar bem para com a sua equipe, para o hóspede e entregar um serviço justo para todos. Isso que a Maria está colocando é muito importante mesmo, porque a gente fala muito de padronização na hotelaria, né? Da gente entregar um serviço padrão, com um padrão de qualidade para todos, mas ao mesmo tempo a gente fala de personalização, porque cada hóspede vai chegar com suas necessidades e desejos, né? E a gente precisa ter um feeling para perceber. Às vezes a gente chega um hóspede no balcão de recepção, por exemplo, que está super apressado, cansado, teve, né, um voo daqueles, ele só quer fazer um check-in rápido, entrar na UH, tomar um banho e dormir, né? Entrar no quarto do hotel e dormir. E às vezes não, às vezes a gente recebe um hóspede que quer conversar, que chega no balcão e fica puxando assunto, o que está rolando na cidade, como é que está o clima, e começa, né? Então, assim, existe um script, né? Existe um roteiro para a gente entregar um serviço na recepção, a gente precisa preencher ficha de registro de hóspede, a gente precisa ver o mapa de ocupação. Então, assim, quem está na recepção precisa seguir todo um script, um roteirinho, mas ele também precisa ter esse feeling para perceber quem é esse cliente que está chegando, né? O que que ele quer de mim nesse primeiro atendimento? Ele quer mais atenção? Ele quer um check-in mais rápido? Então, assim, não adianta você querer ficar batendo papo com o cliente, querendo ser gentil, né? Querer ser hospitaleiro ali, querendo puxar papo, quando, na verdade, ele está cansado, ele só quer fazer um check-in rápido e acessar o quarto. Né? Então, tem que ter muito esse feeling. E aí, outro desafio, né, Maria, é esse cuidado para que a gentileza não vire intimidade. Né? A gente fala muito do hospitaleiro ser gentil, né? O ser hospitaleiro é um ser gentil, é um ser cortês, é uma pessoa educada, é uma pessoa solícita, é uma pessoa proativa, mas até a página 2, porque senão depois, se a gente ultrapassa um limite, a gente já está chegando no nível de intimidade. Então, por exemplo, se você receber um hóspede no balcão de recepção com bom dia, amor, bom dia, querido, né? A gente já está saindo da questão da educação, da hospitalidade, para uma relação de intimidade. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente consegue ser gentil e, ao mesmo tempo, ser mais impessoal, né? Então, assim, trabalhar mesmo a questão do sorriso, do olhar, da atenção, né? Mas sempre com muito respeito para que não vá para para que não ultrapasse, né? E vá para esse lado da intimidade, que aí já vai soar como uma coisa que não é profissional, né? Que não é, que vai totalmente de encontro do que a gente conhece como hospitalidade. Não, e apenas uma observação que eu me lembrei agora é que você tem apenas, na maioria das vezes, tem apenas um dia para fazer com que essa hospedagem seja marcante para aquela pessoa, que tem esse diferencial, que ele volte. Às vezes não, às vezes você tem uma semana, 2, mas na grande maioria é um dia, a pessoa só vai ficar ali, dormir e ir embora. Então, assim, é realmente detalhes, pequenos momentos de interação e às vezes ter esse feeling de, tipo, essa pessoa quer um pouco mais de atenção, essa pessoa quer ser uma coisa mais rápida e assim vai indo. Você tem que entender qual é aquele perfil daquele hóspede. Sim. Como chegando no final, né? A professora Jamile, que já está na caminhada, já tem uma história, né? E a Maria, que ainda estuda e começou agora, o que vocês têm para falar para as pessoas que querem ingressar nessa carreira? Querem começar o curso, querem trabalhar com isso? Posso começar? Então vamos lá, né, Maria? Vou vender meu peixe, né? É claro. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a área da hotelaria, né, ela é apaixonante. Ela é desafiadora, sim, ela não é um céu de brigadeiros, né? Ela tem, sim, seus desafios,
mas ao mesmo tempo ela é muito recompensadora, porque ela faz a gente evoluir, inclusive como ser humano, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de servir, de gerar felicidade no outro, gerar encantamento no outro, a gente também está trabalhando muitas coisas dentro da gente, né? Dentro do nosso eu. Então, assim, é inclusive um caminho para a evolução, né? Para a gente se tornar pessoas melhores. Mas, para além disso, né? A dinamicidade de um ambiente hoteleiro, né? O que a Maria bem colocou, de nenhum dia ser igual, nenhum dia vai ser igual. Todos os dias a gente vai receber pessoas diferentes e isso faz com que o serviço fique muito dinâmico, né? Muito interessante. Então, vão ter muitos episódios engraçados, alguns trágicos, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente vai estar se divertindo ao longo dessa jornada, né? Então, o que eu diria é que se você já tem essa pretensão de fazer um curso voltado, né, para prestação de serviço, a hotelaria é uma excelente área, porque realmente vai fazer com que você consiga ali passear, se movimentar em diversos setores, né, aprender sobre diversas coisas. E como eu falei, evoluir mesmo, crescer profissionalmente. Eu acho que uma pessoa que trabalhou no hotel, se depois ele escolhe outro tipo de profissão, ele vai se dar bem em qualquer outra área, porque assim é de fato um laboratório, né? Faz você evoluir muito quanto pessoa, quanto profissional. Então, sem dúvidas, é uma área assim muito positiva para você ter uma experiência profissional. Em relação à questão financeira, né, que eu acho que é sempre uma questão que a gente deve colocar na mesa, é bem comum a gente iniciar na área da hotelaria com uma remuneração que não seja tão interessante assim, tão atrativa assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito fácil de você fazer carreira e crescer nesse espaço. Então, assim, hoje a gente vê uma carência muito grande de profissionais qualificados para atuar na hotelaria. Até porque não existe uma exigência de você ter um diploma de ensino superior em hotelaria para trabalhar no hotel, não existe. Porque não tem tanta gente que estude a área de fato. Exatamente, aqui no Então, não- DF mesmo somos os únicos, né? Aqui no DF a gente é a única instituição Que tem que tem o curso superior de hotelaria, que é o IFB. Eu falo isso com muita alegria, com muita honra, né? Muito orgulho, exatamente. Então, assim, inclusive a gente recebe contatos dos gerentes de hotéis demandando os nossos meninos, né, os nossos estudantes, para atuarem lá. Hoje a gente tem estudantes lá do nosso curso atuando em diversos empreendimentos hoteleiros aqui de Brasília. Então, assim, existe uma carência muito grande de profissionais qualificados. Então, se você escolhe fazer hotelaria, escolhe realmente estudar, aprender, né, e crescer nessa área, é assim um caminho que vai acontecer de forma muito fluida. Então a gente vê, por exemplo, estudantes nossos começando como cumim, né, em um restaurante de hotel e depois virando gerente de alimentos e bebidas, né? O cumim ele é auxiliar de garçom, né? Então depois ele vira garçom, ele vira maître, ele vai virando gerente de alimentos e bebidas. Então a gente vê que é muito fluido esse movimento da carreira inicial para um cargo de gestão, né? E isso se dá principalmente a isso. O mercado ele é carente de profissionais qualificados. Então, se a gente tem lá no nosso curso pessoas se capacitando, né? Se qualificando, melhor dizendo, para atuar de forma hospitaleira nesses empreendimentos, é só uma questão de tempo fazer carreira e passar a ganhar bem, né? Então, assim, a gente até fala, o nosso curso aqui não é operacional, é de gestão mesmo, é para nível superior. Mas é bem provável que você não comece como uma governanta no hotel. Você vai começar ali como uma camareira, uma supervisora de andar. Mas, assim, é questão de tempo, de meses, assim, para as pessoas reconhecerem a sua competência e te dar outras oportunidades muito mais alinhadas ao seu perfil, né? Então, assim, vale muito a pena. Agora, a primeira pergunta que todo indivíduo, né, todo estudante ali que está querendo fazer hotelaria tem que se fazer eu gosto de gente, né? Eu gosto de trabalhar com gente, porque para ter sucesso
nesse mercado, né, nesse mundo do trabalho aí relacionado à hospitalidade, a gente precisa ter essa predisposição. Sim, eu sou uma pessoa que gosto de gente, que gosto de estar vendo as pessoas felizes, né, que vou sim priorizar as necessidades e desejos do outro, e aí vai ser sucesso. Acho que o que eu posso dizer para a pessoa que está querendo, se a pessoa já tem a ideia de assim, vou fazer hotelaria e não quero desistir, eu acho que é você pensar nos prós. Tem mercado em qualquer lugar no mundo. Você pode conhecer a Europa, você pode conhecer os Estados Unidos. Se você tiver isso como meta, obviamente. Mas é um mercado muito grande que ele nunca vai deixar de existir. É um mercado que nunca vai deixar de existir porque tem hotelaria em todo lugar, tem hotel em todo lugar, tem restaurante, tem corporações. Enfim, é um mercado grande e também o curso, ele é muito interativo. Pelo menos durante toda a minha experiência dentro do IFB, tanto no ensino médio quanto agora, a gente faz muita coisa na prática, a gente testa muita coisa em sala. E você se dedicando, você consegue chegar a qualquer lugar. Você vai crescer, você consegue ter um plano de carreira. É uma área que você se encanta todos os dias. Pelo menos, claro que tem dias que a gente sai bem estressado, mas você se encanta todos os dias. Porque sempre vai ter uma coisa nova, você sempre vai aprender alguma coisa nova ou com o hóspede, ou com o seu gestor, ou com o seu colega. Porque como você lida com pessoas, você todo dia vai aprender uma coisa diferente. E eu acho que isso é o mais legal. Você consegue evoluir como pessoa e desenvolver práticas que, se não fosse a hotelaria, você provavelmente não desenvolveria por si só. É um curso muito legal, é uma área muito legal. E que a gente brinca falando que quando o mosquitinho da hotelaria pica, já era. Porque você vai querer voltar, você vai continuar nesse caminho. E você consegue ir para qualquer canto. Basta você se planejar e se dedicar a isso. E é isso. Bom, eu queria agradecer vocês duas por aceitarem nosso convite e por participar dessa conversa. Nós que agradecemos, foi muito bom estar aqui com você hoje. A gente ficou muito feliz com o convite. E sempre que precisar, a gente está de portas abertas lá no campus. A gente ama mostrar nosso laboratório, que tem toda a estrutura de um hotel. A gente ama mesmo. A gente cuida como se fosse nossa casa. E é isso. Se vocês quiserem conhecer o campus Riacho Fundo, a gente tem que estar de portas abertas. E é isso. Alguma coisa mais, Jamile? Maravilha. Então, só agradecer, Duda, né, pela toda hospitalidade que a gente recebeu aqui, né, junto à estação IFB. E hospitalidade é exatamente isso, né? A gente chegar a se sentir bem recebida, bem acolhida. Então, teve ali a preocupação de uma aguinha, um cafezinho, né? De acomodar a gente muito bem, enquanto a sala aqui ficava preparada. Então, vocês já praticam a hospitalidade e a gente fica muito feliz de ver que o IFB é uma instituição hospitaleira, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma tarde, assim, memorável aqui estar com você. E só temos a agradecer. Obrigada a vocês. Até mais para você que nos ouviu pelo Spotify e nos viu no YouTube.